Olá, meus irmãos, estamos de volta para a terceira e última parte dos nossos estudos da noite de hoje. E a nossa questão é a questão de número 225. Kardec faz a seguinte indagação: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos lhe dão a seguinte resposta: não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. E nós vemos nas obras de André Luiz esse fato. No plano espiritual, há vários espíritos de graus os mais diferenciados uns dos outros em relação ao seu progresso, ao seu avanço. Vemos espíritos elevadíssimos e vemos também espíritos ainda muito interessados naquilo que é contrário à lei divina, à materialidade, ao desamor, guardando ressentimentos. Vemos espíritos com suas formas humanas completamente distorcidas, e vemos espíritos, Nossa Senhora, belíssimos, elevadíssimos, com uma roupagem espiritual belíssima, brilhante. Então, o fato do espírito estar na erraticidade ou ter que ficar um longo tempo na erraticidade não dá conta, de explicar que ele seja, então, um espírito inferior. Há espíritos inferiores em relação à sua evolução e há espíritos mais evoluídos. E continua aqui a resposta do espírito. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Isso é muito importante. A reencarnação é um estado transitório, não é permanente. Ele é importante, mas ele não é o único importante ou o mais importante. E continuando aqui, o espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Olha, essa frase foi fabulosa. Vou repetir. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Deus criou espíritos e matéria. Ele não criou espíritos materializados, espíritos que dependem única e exclusivamente da matéria. É claro que a matéria é um elemento que nós temos para fazermos o nosso progresso. Mas o nosso estado normal é a condição de espíritos, porque nós somos espíritos. E continuando aqui, Kardec faz mais uma indagação. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E os espíritos respondem, sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Como somos espíritos que temos que reencarnar, nós somos espíritos errantes. Errantes não no sentido de erro, mas no sentido de viajantes. Estamos viajando ainda na direção da nossa pureza, da nossa perfeição.
E continuam aqui os espíritos, aqui, olha. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Então, aqueles que já atingiram a perfeição não são mais espíritos errantes. Espíritos que precisam, obrigatoriamente, de reencarnar para evoluírem. Agora, eles podem reencarnar? Podem. É Jesus, espírito puro, né? Puríssimo, reencarnou. Mas eles reencarnam única e exclusivamente para cumprir uma tarefa que vá beneficiar a todos que estão à sua volta. Foi o que Jesus fez. Apesar de não ter sido aceito, foi execrado, maltratado, crucificado, morto, sepultado. E continua aqui, ó. Esses se encontram no seu estado definitivo, os espíritos puros. Agora, eles podem reencarnar? Podem, mas só em casos excepcionais, onde eles vão cumprir uma determinada tarefa para auxiliar e alavancar o progresso dos seus irmãos que ainda estão na ignorância. É o que Jesus fez por nós. E aqui temos, para fechar o nosso estudo, um comentário do nosso irmão Allan Kardec. Ele nos diz aqui o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus evolutivos, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Quer dizer, cada vez que nós vamos nos purificando, o que significa purificar? É sair do impuro, nos tornarmos menos impuros, cada vez menos impuros. E o que é ser impuro? Nós somos impuros quando nós valorizamos aquilo que é passageiro, que é material, que é transitório, e menosprezamos aquilo que é definitivo, que é o mais importante, que são as leis divinas. Então, as nossas impurezas são por conta do nosso desvio da lei, dos nossos interesses equivocados, nossos desejos que contrariam a lei divina, nossas ações que ferem essa lei, que é a lei divina. E continua aqui Kardec, olha, com relação ao estado em que se acham, podem ser, vamos ver aqui o que Kardec vai nos dizer, em relação ao estado em que se acham os espíritos, eles podem estar nessas situações: encarnados, isto é, ligados a um corpo. Essa é uma situação. Errantes, isto é, sem corpo material. E uma terceira, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Ou melhor, eu vou repetir, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. E a terceira agora, espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Vou repetir aqui para não ficar confuso. O espírito ele pode estar nessas três situações, no que diz respeito à sua evolução: encarnados, isto é, ligados a um corpo; errantes, isto é, sem corpo material
e aguardando nova encarnação para evoluírem, se melhorarem, crescerem. E espíritos puros, isto é, perfeitos, não mais precisando de encarnação. Mas os espíritos puros podem, eventualmente, raramente, isso não é algo que acontece de forma amiudada, eles podem reencarnar, como aconteceu com o nosso mestre, que aqui esteve entre nós, reencarnado, até porque ele ainda está entre nós. E como está? Ele continua a nos amparar como sempre amparou. Ele trabalha seguindo fielmente as ordens e as leis divinas. Isto é que forma um espírito puro. É quando ele está plenamente alinhado com Deus, com as suas leis, com as suas ordenações. E aí, o espírito, quando atinge esse viés, ele pode proferir esta frase lapidar do Mestre Jesus: eu e o Pai somos um. Quer dizer, a mente de Jesus já está perfeitamente alinhada com a mente divina. E ele segue fielmente as ordens divinas. Então, essa é a nossa busca. Esse é o nosso destino. E poderemos atrasar ou adiantar esse alcançar a perfeição. Mas todos nós vamos alcançar. A questão do tempo, cada um fará o seu tempo. Afinal, nós estamos na condição humana e temos o livre-arbítrio. Vamos usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor, pelo amor de Deus, e não usar contra. Aliás, já usamos no passado de crimes, né, de erros, já usamos. E hoje ainda usamos, só que agora com a doutrina a gente dá uns escorregões, dá uma desviada ali, mas aí bate aquele anjinho bom e fala no nosso ouvido: Nassif, sai dessa, você está errado, se corrija, aí, perdão, e a gente acerta na hora. Às vezes, no meu caso em particular, eu tenho uma certa dificuldade em acertar muito rapidamente, cá entre nós, né? Mas não adianta, eu já sei que se eu protelar o conserto, azar o meu. Então seria uma insanidade minha insistir naquilo que não vai me trazer um bom resultado. E é assim que nós vamos caminhando. Deus nos ama, nos perdoa, nos ampara. Vamos usar e abusar desse amparo divino. Abusar no bom sentido, utilizá-lo bastante. Esse amparo, mas que para que tenhamos direito a esse amparo, precisamos nos esforçar para nos alinharmos às leis de Deus. E assim fechamos o nosso estudo da noite de hoje. Agradeço a todos a paciência de me terem ouvido e que essas informações possam nos auxiliar mais ainda para que façamos a nossa evolução o mais rápido possível a nosso bem. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.